Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Triste o país que celebra a ditadura, celebra uma ditadura e tenta censurar um show de um festival de música. Triste o país que tem um deputado que transforma o Congresso num albergue. Deputado que se dependesse dele, não teria esse espaço, porque é um defensor do fechamento do Congresso, um defensor do fechamento da justiça e das instituições. Triste o país que coloca no comando de uma estatal importante como a Petrobras um lobista. Triste o país que viu um festival de gastos, um festival de um governo apenas empenhado na sua reeleição. Triste país. Triste país que nós discutiremos hoje aqui, falaremos de vários temas e que também tem a sua, vamos dizer assim, a sua parte divertida. Temos esse vai e volta do João Dória, que deixaria de ser e voltou a ser candidato ou pré-candidato à presidência da República. Temos a desistência do Sérgio Moro, que Carta Capital, inclusive, relatou e tem contado nas últimas edições essa decadência, esse definhamento da campanha do Moro, que terminou dessa forma como a gente imaginava, ou seja, será candidato a deputado federal por São Paulo, um estado onde ele não morava. Temos aqui vários assuntos, e para debater, vamos falar de eleição, vamos falar do Lula, vamos falar do Bolsonaro, e para tratar de todos esses assuntos aqui, pelo menos nessa primeira parte do programa, a gente recebe aqui como convidado o senador Paulo Rocha. Senador, desculpe, caiu aqui meu som. Bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado ao pessoal da Carta Capital, parabéns pelo programa, né, porque coloca em debate, que essa é a principal questão de quem quer democracia no nosso país, debater todos os assuntos, até para que o nosso povo e aqueles que nos assistem, que nos ouvem, aqueles que a gente representam, conheçam realmente o momento político do nosso país, mas também recuperando a história do que nós já vivemos recente no nosso país. Por isso, me coloco à disposição. Eu participo dessa história desde da luta sindical, que venho da luta sindical, sou gráfico, né, operário gráfico, e hoje sou senador da República, graças ao processo democrático que nós construímos no nosso país. Esse processo, senador, que muita gente quer interromper. E divido esse programa hoje aqui nessa bancada com Maurício Tuzvô. Maurício, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Sérgio, obrigado. Boa noite, senador. Boa noite, pessoal. Senador, como eu disse aqui logo no início, a gente tem vários assuntos para tratar. Eu vou começar pelos mais quentes. Eu queria que o senhor obviamente o senhor não faz parte desses partidos, mas gostaria que o senhor nos desse a sua interpretação do dia agitado que foi hoje. Dois acontecimentos, assim, vamos dizer assim, que tem algum reflexo no processo eleitoral, e eu queria saber, depois disso, o quanto ele afeta realmente a corrida e a disputa presidencial de outubro. O primeiro ponto foi esse vai e não vai, o vai e volta do João Dória. João Dória que o dia amanheceu hoje com as notícias nos jornais, nos portais, de que o Dória teria desistido da presidência, da disputa da presidência da República e queria permanecer no cargo. Houve uma pressão de aliados, houve uma pressão de partidários do PSDB para que ele ficasse. No fim da tarde, ele anunciou a sua saída do governo. Quem assumirá é o vice Rodrigo Garcia, que é candidato ao governo do Estado. Terá, então, a máquina, né, que não é pouca coisa, para tentar alavancar a sua candidatura. E, ao mesmo tempo, nós tivemos o anúncio de que o ex-juiz Sérgio Moro, que não tinha nenhum espaço, que, vamos dizer assim, era malquisto, né, no Podemos. A maioria dos parlamentares do Podemos queria ver o ex-juiz Sérgio Moro pelas costas, não achava viável a sua candidatura presidencial, então ele anunciou a sua saída do Podemos e a sua filiação à União Brasil, que é o partido que nasceu da fusão do DEM com o PSL, e não será mais candidato a presidente da República, será candidato a deputado federal, aparentemente será candidato, segundo as informações mais recentes, será candidato a deputado federal
por São Paulo. Eu queria que o senhor analisasse um pouco desses dois movimentos. Então, Dória, o que o senhor acha que aconteceu no caso do Dória, o que o senhor acha que aconteceu no caso do Moro e como isso se reflete na disputa presidencial. Isso demonstra esse vai e vem, essa biruta de aeroporto, conforme dá o vento, gira para um lado e para outro. Isso é próprio de projetos falidos do nosso país, né? Com todo que merece, inclusive, respeito ao PSDB. O PSDB que surgiu com uma grande proposta de um partido social-democrata no nosso país, que tinha grandes quadros políticos como Franco Montoro, Mário Covas e o próprio Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, a sua proposta, ao assumir o governo, virou neoliberal. E, cometendo estes erros, foi um bom governo, nós não podemos negar, embora nós tínhamos divergência da forma principalmente na questão da privatização, mas se consolidaram, né, como partido importante do nosso país. Eu acho que o PSDB foi se perdendo, principalmente quando, não aceitando a derrota, a quarta derrota dos governos do PT, tomou o caminho de golpear a democracia. E aí levou ao PSDB o que é hoje. E à medida que também tenta se salvar, colocando centro-direita dentro do partido, aí dá isto. Então, o Dória é exatamente o resultado disto, né? Ele se elegeu com Bolsodória, ou Dória-Bolso, sei lá como era o negócio lá, e tenta se diferenciar agora do Bolsonaro e não tem como se diferenciar, né? Então, este centro democrático está perdido. E a polarização que existe no país entre a esquerda via Lula, que levanta a cabeça, que sai, que consegue provar a sua inocência, porque o golpe foi criminalizá-lo, e agora comprova sua inocência, passa a ser protagonista num polo da política democrática. E o Bolsonaro, que ganhou as eleições e se tornou um governo com a sua força imperativa e autoritária, acaba polarizando do outro lado. E essa centro-direita, esse chamado centro aí, se perdeu no caminho. E não consegue levantar a cabeça. Não conseguiram. Não estão conseguindo. Você vê que a polarização é tanta na opção pelos dois projetos que está posto, que o próprio Ciro Gomes, que tenta se credenciar ao criticar os dois polos, né, tenta se credenciar e também não levanta a cabeça, porque não tem proposta de solução para um país que está nesta situação. Por outro lado, como é que o Lula se credencia esse propósito? É porque ele construiu ao longo e o PT ao longo de 12 anos, 16, 14 anos, um projeto de país que tinha desenvolvimento, tinha crescimento econômico, distribuição de renda, e criou políticas públicas diversas que chegaram para o cidadão. Minha Casa Minha Vida, Luz para Todo, Bolsa Família, Mais Médico, ProUni, Pronaf, enfim, criou tantas universidades pelo Brasil afora, interiorizando o ensino superior. Quer dizer, foi um projeto que está sendo destruído, desconstruído pelo Bolsonaro. Esses são os dois projetos que estão em disputa, né? E esse centro aí se perdeu ao longo do caminho, tanto que o PSDB, que poderia ser um grande partido, digamos assim, no processo da democracia, até para poder, digamos assim, ter a alternativa de poder, entendeu? Acabou caindo para a questão do autoritarismo, do golpe, e aí
o partido está despedaçado em todos os estados. Vejam qual é o estado que o PSDB tem candidatos fortes, a governador, inclusive. Entendeu? Então, tá, se perdeu. E o Dória tenta querer se credenciar dentro do partido que está perdido, mas que vem com essa cara Bolso-Dória. Aí complica mais a situação. Então, é o motivo deste vai e vem, etc. É bom para a democracia ter candidatos fortes de todos os partidos, né? Porque, afinal, o povo tem as várias opções. No entanto, estão perdidos. Senador, a gente sabia que iríamos ter fortes emoções, né, com essa janela partidária, e hoje foi um dia particularmente movimentado, né? Esse movimento, o vai e vem do Dória e a desistência do Moro, eles nos dão a sensação de que o jogo não está jogado completamente ainda no que tange a esse espaço do centro, como o senhor falou, no espaço da terceira via. Eles devem tentar se articular de alguma forma ainda mais para frente. De toda forma, como o senhor falou, por enquanto parece que realmente a polarização está colocada e vai ser uma eleição com caráter quase plebiscitário. Nesse quadro, a gente vê a última pesquisa mostrando o Bolsonaro mais próximo ao Lula no segundo turno, e uma dificuldade maior de uma eventual vitória do Lula no primeiro turno, como chegou a ser aventado em determinado momento. Eu queria que o senhor falasse a respeito dessa possibilidade de termos uma eleição decidida no primeiro turno, por conta de ser publicitária e polarizada, e sobre o risco de termos um segundo turno acirrado contra o Bolsonaro, como o PT e todo mundo que estiver em torno da candidatura do Lula deve se articular para enfrentar esse possível segundo turno. Aqueles que têm experiência na política brasileira e que vivem aqui no centro político do país, como nós vivemos aqui no Congresso Nacional, nós não tínhamos essa ilusão de que a gente podia ganhar no primeiro turno, né? As pesquisas que aparecem são medidas de momento, e quem está com a máquina do governo e quem está no governo tem capacidade de se movimentar e se recompor, né? Então, a gente não tinha, embora, vamos dizer, os números apontam, mas nós tínhamos clareza. E vejam bem uma coisa que é importante colocar para que todos nos ouçam. PSDB, PMDB, partidos históricos, né? Criaram lideranças fortes, governos fortes nos estados, etc. Mas não tem militantes. Onde você vê um militante do PSDB ou do PMDB na rua? A esquerda, o PT, tem. Essa que é a nossa força. Mas nós haveremos de reconhecer que o Bolsonaro criou o militante. Tem militante na rua que peita, que discute, que está no bar, está em tudo quanto é canto, né? Então, essa capacidade de disputa os caras têm, né? Além dessa força de governo. Então, o que está acontecendo agora, pela minha visão aqui, é de que o Bolsonaro se cresce, mas exatamente na ausência do centro, né? Você vê que o Lula não cai de onde ele está, né? E, a partir do momento que a gente vai consolidando as alianças, consolidando a federação e consolidando aliança nos estados e candidaturas fortes de deputados federais, deputados, senadores, etc., isso, a tendência é a gente não só se estabilizar nesse patamar que já está, mas a tendência da campanha é crescer. Então, vejam que o Lula já está saindo para fazer movimento de massas, e você vê aí as massas já aderindo e se processando essa questão. Então, o Bolsonaro tem condições de crescer exatamente na ausência de uma candidatura de centro. Portanto, eu acho que a possibilidade da gente crescer, talvez não com condição de ganhar no primeiro turno, mas a possibilidade de crescer tem todas as condições. Agora, e o Bolsonaro só vai crescer mais ainda se tiver a ausência realmente de um candidato de centro forte. Agora, senador, o senhor falou que ainda está em busca de aliança. Onde é possível ainda
buscar alianças aí do lado do Lula, do PT, pensando, por exemplo, que o PSD, que era um objetivo, apesar de não ter um candidato, apesar de não ter conseguido convencer o Eduardo Leite a sair do PSDB e migrar para o PSD, continua a dizer que terá candidatura própria. Onde, pensando mais nos partidos de centro, ou até de centro-direita, onde é possível ainda buscar fazer alianças? Olha, em Minas Gerais, por exemplo, está faltando consolidar, né? Falta um ajuste ali na candidatura de Senado. Então, ali falta consolidar, porque, digamos assim, a ideia de o Calil ser candidato a governador de uma frente onde esteja o PT junto, né, e puxando para o Lula, é muito importante. Segundo o colégio eleitoral do país, né, muito importante. Falta esse ajustezinho ali na questão da candidatura de senador, porque o PSD também reivindica a candidatura do senador Silveira, candidato à reeleição. E o PT põe na mesa, se nós estamos apoiando o governador, o PT local, nós estamos exigindo a candidatura a senador. Esse ajuste falta resolver, no entanto, a ideia de consolidar essa frente lá, naturalmente, que é muito importante para a candidatura do companheiro Lula. Lá, como aí nos colégios principais, eu acho que estão já resolvidos. Aí em São Paulo está consolidado, falta só resolver se o França vai ser candidato a governador mesmo, ou se topa ser candidato a senador, enfim. Mas estão consolidados. No Rio, né, está consolidado o Freixo, e deve ser o nosso deputado estadual, né, candidato a senador, enfim. Então, isso aí está se consolidando. No Rio Grande do Sul, por exemplo, se consolida uma aliança lá de esquerda com o PT na cabeça e o PCdoB na senadoria, né? E, enfim, então, os principais, a vinda do Requião lá no Paraná para o PT consolida lá, né? Ele é um candidato forte a governador, e então os principais colégios eleitorais estão quase que totalmente definidos. Lá deu uma certa embalo lá no Pernambuco, mas já se resolveu o problema da Marília. Ela vai ser candidata a governadora, mas puxando o Lula, enfim. Então, lá no Acre, que é um colégio eleitoral pequeno, mas dando essa ideia de aliança, uma frente, a ideia também é fazer uma aliança com o PSD na cabeça, que é o senador Petecão, com o Jorge Viana a ser candidato a senador para voltar para o Senado. No entanto, o PT coloca como candidatura principal para o Jorge Viana o governo do Estado. Mas, se for por interesse da estratégia nacional, é que a gente faça essa aliança lá. Então, tem essas pequenas pendências aí que eu acho que já está consolidado a ideia do Alckmin ser o vice, então, eu acho que... E a federação também já está resolvida, porque o tensionamento na federação era com o PSB resolveu não participar da federação, mas participa da aliança indicando o vice-presidente. Então, está mais ou menos consolidado. Agora é autorizar a campanha e vamos que vamos. Senador, é até chato a gente voltar a falar nesse assunto, mas é uma coisa que preocupa a sociedade brasileira, que é a questão da segurança no processo eleitoral, né? Nós tivemos ontem uma nota do Ministério da Defesa, né, foi um ato de saída do general Walter Braga Neto, na qual ele exalta, né, mais uma vez, enaltece o golpe militar de 64. Né? Todos acho que tiveram ciência dessa nota. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na medida em que um possível candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro tem essa postura
e que a gente sabe que nas redes sociais bolsonaristas muito se fala em uma possível resistência em caso de derrota, volta a se falar mal da urna eletrônica. Como o senhor acredita que a sociedade e a oposição, a candidatura do Lula, enfim, todos que querem ver o Bolsonaro fora do poder devem se preparar para todo esse processo aí e essa ameaça de ter distúrbios, dependendo do resultado eleitoral? Olha, eu acho que esse tipo de postura militarista já não cabe mais no mundo. Todo mundo, todos os locais no mundo que tentaram de novo isso foi rechaçado pela população, né? Aqui no Brasil, os casos dos militares, eles tentam fazer esse aniversário, dia 31, exatamente para tentar se justificar, né? Que todos os descalabros que eles fizeram na ditadura militar. E não tem como esconder isso, né? Não tem como esconder. E tem uma memória viva de um povo. O povo não aceita mais esse tipo de coisa. Você vê, por exemplo, a reação da juventude com a tentativa de censura lá no showmício, lá no show. Então, ali foi na hora. Reação, né? Então, ainda bem que a nossa juventude tem essa memória, porque essa história está viva no povo e qualquer tipo de avanço de um governo ditatorial, como é o caso do Bolsonaro, eles começam com os preconceitos contra as minorias, contra negro, contra não sei o que mais, e vai fazendo o negacionismo e tenta impor, né? Como tenta sempre impor que, até passando por cima da ciência, a questão da vacina, enfim, quando eles tentam avançar mais numa visão autoritária, que é a censura da livre manifestação, da liberdade de expressão, e principalmente desses militantes, que é a cultura, que é o canto, a música, que foi também um setor que sofreu muito, não foi só a esquerda, os militantes políticos, mas a nossa cultura, nossa música sofreu muito a censura. Então, essa verve de liberdade está no sangue da nossa juventude. E a nossa juventude se rebela quando tem essa tentativa. A rebeldia aí do show lá é isso. E ainda puxado pelos cantores, pelos ídolos, aí pronto, a reação é imediata. Agora, senador, ainda nesse assunto do Lollapalooza, né? Obviamente, vamos dizer assim, o tiro saiu pela culatra, acabou virando o que se tentou impedir uma manifestação política e o festival acabou por se tornar uma grande manifestação política e acabou sendo muito desfavorável ao Bolsonaro. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: um ministro do TSE, acatou o pedido do partido Bolsonaro e tentou, com essa decisão esdrúxula e impraticável, né? Tentou censurar um festival de música. O senhor acha que o TSE, analisando a partir desse ponto, mas também de outros acontecimentos, vai estar preparado para impedir ou, pelo menos, coibir e inibir o discurso de ódio, as mentiras, as fake news que dominaram as eleições de 2018 e foram tão fundamentais na eleição do Bolsonaro? Então, você acha que o TSE estará pronto para impedir que se repita a baixaria que foi 2018? Segundo, o senhor acha que as instituições brasileiras estão prontas caso o bolsonarismo tente repetir no Brasil o que os eleitores do Trump fizeram em Washington, invadir o Capitólio? Quer dizer, se a base bolsonarista decidir invadir o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal,
ela será contida, já que os militares estão tão dentro, são sócios desse governo Bolsonaro? Olha, isso depende muito também de quem está do outro lado na disputa. E nós temos clareza que também nós temos que fazer uma campanha de massa. Porque quando precisar de apoiar a instituição que está defendendo a democracia, precisa também desse movimento de massa. Então, e aí você já está vendo as demonstrações, nos atos que o Lula está indo, com os artistas, nos atos que o Lula está fazendo em alguns pontos, como foi lá de Londrina, há 10 dias, 15 dias atrás, agora lá na Mangueira, lá na UERJ. Isso demonstra que tem uma massa também com essa avidez de assegurar a democracia e eleger democratas para o nosso país. Isso, naturalmente, dá, digamos assim, a autoridade para que as nossas instituições assegurem o processo democrático. Então, tem que ter a chamada correlação de força aí. Agora, se deixar só eles nadarem de braçada, aí eles podem fazer isso que fizeram lá, nos Estados Unidos. Mas eu acho que a nossa legislação eleitoral é bem democrática e, portanto, o TSE tem instrumentos, né, legais para impedir esse tipo de coisa. Você vê que o TSE reagiu muito bem e tem reagido aos ataques que o próprio Bolsonaro fez em relação à questão das urnas eletrônicas, né? Ele recuou, mas agora está tentando voltar de novo a usar isso. A gente sabe quem é o Bolsonaro, então ele está tentando, digamos assim, já prever uma derrota lá na frente e depois jogar culpa na urna eletrônica, etc., que houve manipulação, etc. Então, esse jogo ele não está conseguindo imprimir, porque a reação do próprio Barroso foi no sentido de que, opa, peraí, então, tem contradições também nos militares, né? Tem esses aí mais autoritários, mas tem também aqueles que, digamos assim, têm visão de que quem ganhar leva, porque eles têm divergência entre eles nos militares do governo que eles fizeram, sanguinário e que não precisava fazer isso. Então, o Exército Brasileiro se levantou há pouco tempo desta mancha sanguinária que tem no Exército e, com certeza, tem muitos comandantes que não querem voltar, que o Exército Brasileiro volte de novo essa mancha para eles. Então, não creio que o Bolsonaro teria, digamos assim, unanimidade para poder reagir autoritariamente, inclusive com as armas. Maurício, desculpa, deixa eu só 2 pontos. Primeiro, eu queria ler, muita gente está mandando mensagem aqui, senador. A Thaís Barbosa, ditadura nunca mais. O Senatore, quando os trabalhadores perderem a paciência, vamos declarar vaga à presidência. Nepentes, todos esses artistas do Lollapalooza ganharam meu respeito. A Aline Andrade, boa noite a todos e fora Bolsonaro, ditadura nunca mais. Maurício, senador, a gente tem aqui na sequência um outro convidado, então, Maurício, essa é uma única pergunta e a última, para depois a gente também poder liberar o senador, que tem outros compromissos, mas, Maurício. Senador, uma curiosidade, uma discussão que tem ganhado corpo aí nas redes sociais, dos grupos de esquerda, sobretudo, tem a ver com essa história de comitês populares de ajuda ao eventual mandato do Lula, né? Tem desde gente falando que isso seriam os novos sovietes,
outras pessoas dizendo que é um tiro na água, porque o governo assenta com Alckmin de vice, não vai precisar disso. Outros dizem que seria fundamental para poder garantir os primeiros meses de governo, face a uma possível resistência da extrema-direita à vitória do Lula. Eu queria saber a sua opinião sobre essa história dos possíveis comitês populares que estão sendo defendidos por gente como João Pedro Stede, de pessoas da direção nacional do PT, inclusive. Olha, se tem um partido que tem experiência de organização de base, inclusive no mundo, é o Partido dos Trabalhadores. Né? Quando a gente nasceu como partido, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, na oposição sindical, e comecei a organizar o sindicato, depois fui para a CUT, passei 10 anos construindo a CUT, e logo fui, depois, candidato a deputado federal, e me reelegi por 5 vezes. Nenhum partido como o PT, conseguiu, ao longo da história, eleger, por exemplo, no Brasil, como tem uma Benedita da Silva, que vem lá da favela, mulher negra, favelada, etc. Ou um Adão Preto, que era trabalhador sem terra, virou deputado federal, ou operários, como todos nós, eu, Paim e tantos outros. E o Lula, presidente da República. Foi produto de quê? Não foi de dinheiro, nem dos nossos belos olhos, foi da organização e das massas organizadas. Então, o PT está tentando reorganizar de novo esses comitês. Naquela época, quando nós construímos o PT, fundamos o PT, nós chamávamos de núcleos. Entendeu? Tinha os núcleos nos bairros, núcleo em tudo quanto é categoria, etc. Então, essa é uma coisa. Então, a gente quer recuperar, como que se reorganize de novo. E nada melhor do que organizar, o pessoal que está meio disperso, numa eleição. Porque o pessoal se junta ali para poder defender os seus candidatos e vejam que esses núcleos não é só para vincular o Lula, ele tem que estar vinculado a um candidato de base lá, o candidato a deputada estadual, deputado federal, etc. Que é para quê? Para exatamente iniciar um processo de disputa política local, né, e processar, naturalmente, com o empuxe que o Lula está fazendo no país, isso movimenta as massas. E é lógico que também, depois vamos dizer, ganhar as eleições, nós temos que governar. E o Lula disse o quê? Lula diz o seguinte: eu quero ser presidente para governar melhor do que já governei no passado. Significa o seguinte, que ele precisa de deputados e deputadas dentro do Congresso para dar essa base política, né? Por exemplo, como é que a gente vai fazer a revogação trabalhista, das leis trabalhistas, se não tiver uma base sólida ali e deputados e deputadas preparadas para o debate? Então, a federação, este grupo, né, de aliança política, naturalmente que levará para lá um conjunto de parlamentares para dar essa sustentação. Mas vocês sabem que no Congresso Nacional, eu estou aqui há 28 anos, no Congresso Nacional, tem que ter também uma mobilização de fora para fazer a chamada pressão democrática para poder aprovar projetos mais avançados e progressistas, porque também os setores conservadores da sociedade vão naturalmente eleger os seus deputados, os seus representantes. Então, é fundamental que tenha também esta correlação de força no Congresso Nacional, mais alavancado pelo um movimento lá atrás que vem bater nas portas do Congresso para atender às suas reivindicações. Então, nós queremos que esses setores estejam organizados e mobilizados. Então, é fundamental para nós, estratégico, não só para eleger deputados e deputadas, uma base parlamentar forte, mas também fazer uma campanha de mobilização de massas para que essas massas continuem mobilizadas para assegurar essa governabilidade.
Senador, a gente teria, obviamente, vários assuntos para tratar aqui, mas certamente o convidaremos para um próximo programa. Eu queria, antes de tudo, agradecer a presença do senhor, agradecer a disposição em nos atender a essa conversa. E, antes do senhor sair, obviamente, eu queria só que o senhor nos acompanhasse aqui, porque, no meio dessa agitação toda, o Bolsonaro está aí, andando de cavalo, viajando, reclamando. A gente vai ouvir aqui uma declaração dele recente, que é um pouco de como será o espírito dessa campanha, que não, naquela declaração em que ele disse que não é uma questão de esquerda, direita ou bem contra o mal. Então, vamos ver que rapidamente o que o Bolsonaro falou isso a respeito. Eu, senador, mais uma vez agradeço a presença e, ó, como disse, teremos outras oportunidades aqui para contar com a presença do senhor nesse programa e outros programas do canal, né? Então, o Direto da Redação, as entrevistas ao vivo, e, de qualquer forma, é isso. Boa noite e obrigado, senador. Eu que agradeço, e só para dizer para o nosso povo, obrigado aí, Maurício, obrigado a todos, e uma boa oportunidade de debater o nosso país, mas dizer o seguinte, eu fui vizinho do Bolsonaro, de gabinete, 20 anos, não? Então, ele é um político de nota só, de uma nota só. É ódio, preconceito, ameaça, etc. Só isso. Entendeu? Então, por isso que ele foge dos debates. Ele fala sozinho e é isso, pode ver, é ameaça, etc. Então, ele sempre se posta em cima de cavalo ou em cima de uma poderosa moto para mostrar que ele tem força, mas é um político de uma nota só. Tá certo. Muito obrigado, senador. Vamos ver, então, o vídeo. Cacá, por favor. Vive um momento ainda difícil. Vocês sabem o que está em jogo. Aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Os mais jovens podem não conhecê-lo. Os seus pais e avós têm a obrigação de mostrar para eles para onde o Brasil estava indo, bem como vive os jovens em outros países, como, por exemplo, a Venezuela. Vocês já ouviram no passado, ouve ainda, dizer que uma mentira repetida 1000 vezes transforma-se numa verdade. Eu vou dizer para vocês agora, uma pesquisa mentirosa publicada 1000 vezes não fará um presidente da República. Essa terra é a nossa terra. Esse é o nosso Brasil. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Olá, nessa segunda parte do programa Fechamento, a gente recebe aqui o professor Hildo Sauer. Eu cumprimentarei em breve, mas deixa eu antes fazer essa apresentação do Hildo Sauer. Não uma apresentação formal, o Hildo Sauer foi diretor da Petrobras, foi diretor do Instituto de Energia da USP, um dos grandes, um dos maiores especialistas em energia do Brasil, sempre ali tomando seu chimarrão tradicional, mas eu tive a oportunidade, a honra de conhecer o Hildo lá no fim, assim, início dos anos 2000, quando eu era ainda um intrépido e jovem repórter, mais jovem do que intrépido, né, acompanhando aquele processo da discussão do racionamento de energia. O Hildo não era só uma fonte constante, mas uma das cabeças mais com maior clareza do que estava se acontecendo, e se a visão de mundo que o Hildo, as posições que o Hildo Sauer defendia, ao mesmo tempo ao lado do Luiz Pinguelli Rosa, foram fundamentais para
colocar aquela discussão em pratos limpos, porque naquela época o governo Fernando Henrique atribuía tudo aquilo à falta de chuvas. Era um problema meteorológico, não tinha nada a ver com os problemas de planejamento, com a falta de planejamento, com a abertura desorganizada do setor, com a privatização. E o Hildo bastante, e o Pinguelli Rosa também, ó, eu reputo as duas figuras mais centrais nesse momento, foram fundamentais para explicar o que de fato aconteceu. Então, o Hildo conhece esse setor elétrico como ninguém e essa história como ninguém. E eu vou começar, Hildo, obviamente, não é uma provocação, eu sei que você quererá falar dos assuntos de forma mais genérica, mas eu conheci naquele período e também tive a oportunidade de conhecer o Adriano Pires, agora indicado para presidente da Petrobras. Eu queria saber, obviamente, cumprimentá-lo, boa noite, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite, mas já faço a pergunta também, o que você achou dessa indicação do Adriano Pires para a presidência da Petrobras? Muito obrigado, boa noite a todos vocês, é uma satisfação retornar aí ao coração da Carta Capital, um grande veículo, recordando aí o papel fundamental que a Carta Capital teve nesse período dos anos 99 a 2002 para, digamos assim, desmascarar os mitos e mostrar a realidade. A manchete sua foi de que São Pedro era inocente naquele tempo. Então, enfim, agora estamos de novo. Desde 95, estamos em continuadas crises energéticas e a permanência da crise tem a ver não com a falta de recursos como modelo. Não estou fugindo dessa pergunta. Então, feita a minha saudação e o reconhecimento ao papel relevante histórico nessas 2 décadas e meia já, ao debate e à construção de uma consciência crítica. A indicação deste candidato a presidente, obviamente, tem a ver, ele surgiu lá no grupo, fez o mestrado no programa de planejamento energético, onde estava o principal líder, Pinguelli Rosa, eu havia feito um pouco antes, e ele começou sua trajetória num campo, digamos assim, de análise da sociedade e da energia, muito próximo do Pinguelli. O professor Antônio Barros de Castro, era um grande economista, estava lá também. Houve uma mudança de trajetória lá pelos anos 90, onde ele aderiu à visão neoliberal, privatização, e construiu uma trajetória aí como consultor que dá voz no debate público aos interesses das grandes empresas, embora não revele quais são elas. O fato é que, desde então, desde essa mudança de trajetória do candidato a presidente agora da Petrobras, ele permanentemente se posicionou como alguém a favor da privatização radical no setor elétrico, no setor de energia em geral, petróleo, tudo que for, e uma defesa intransigente da hegemonia financeira, dos preços que produzam lucros enormes em favor dos acionistas. Essa tem sido a trajetória dele, muito mais como, digamos assim, voz, como há muitas empresas que produzem estudos, consultorias, e que servem de alto-falante para aquilo que as empresas, implicitamente defendidas naquelas análises, assumam um ar de credibilidade. Ele também obteve, mercê dessa mesma posição, muita acolhida em grandes meios de comunicação, por exatamente esposar e divulgar posições que são, digamos assim, expressão dos interesses dos grandes grupos econômicos, financeiros brasileiros e multinacionais, dos grandes investidores, desconhecendo a realidade do que é o setor de energia, do que ele pode representar para a população em termos de transferência de excedente econômico e de uma estrutura fundamental para melhorar a produtividade, incrementar a produção no Brasil. O principal papel do setor energético é esse, é o setor onde há presença de muitas rendas, isto é, a diferença entre o custo de produzir 1 megawatt-hora em certas condições ou um barril de petróleo
e o preço que eles atingem no mercado há uma diferença grande, e isso que está em disputa. Esse é o problema brasileiro em geral. Então, o quanto vai para a população, que pela Constituição é a dona do petróleo, é a dona dos potenciais hidráulicos, eólicos, etc., o quanto vai para os consumidores e o quanto vai para os acionistas. A posição deles, do ponto de vista radical, de ir para a raiz dos argumentos, é de que tudo isso deve pertencer aos acionistas e avocam para isso certos mitos e dogmas de que se a empresa não se comportar, se o modelo não se comportar do jeito que eles preconizam, o sistema vai fracassar. Nada disso efetivamente se sustenta. Então, a análise que eu tenho da conduta dele, eu sempre tive uma relação amistosa com ele, diálogo, embora em campos substancialmente diferentes, né? Então, nada mais natural que ele venha agora assumir o papel, digamos assim, de fazer a transição da gestão da Petrobras nesses próximos, esperamos, 6, 7 meses, e entregar novamente a gestão da Petrobras para um novo caminho, que é fundamental para o país. Professor, essa questão da Petrobras, como o senhor acaba de nos explicar, ela tem um viés ideológico muito grande, né? Assim, passados já alguns anos do auge da Lava Jato, digamos assim, ainda hoje se discute, né? De um lado, uma narrativa de que a Petrobras foi salva da roubalheira e agora estamos reinvestindo, tal, apesar da venda de ativos, aí, notadamente a da BR, né? Que é considerável. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Existe uma outra narrativa de que a Lava Jato destruiu a Petrobras, né, ao fazer a empresa pagar indenizações daquele porte. Eu queria perguntar para o senhor, professor, qual a esperança que a gente tem de uma reconstrução da Petrobras num eventual novo governo pós-Bolsonaro e qual caminho seria, tecnicamente falando, para seguir nessa reconstrução? Bom, assim, as narrativas sempre são colocadas na perspectiva do debate político-eleitoral em geral. O fato é o seguinte, quando eu fui demitido da Petrobras no final de 2007, ela tinha acabado de atingir o auge do seu valor histórico, era uma das maiores empresas capitalistas do mundo. O valor de mercado dela, naquele tempo, passava dos 450 bilhões de reais, quando o câmbio estava um pouco menos de 2, o que ele atribuía em bolsa, que é um indicativo apenas, apesar da grande imprensa dizer que esse seja o único para avaliar a gestão de uma empresa como a Petrobras e outras, isso equivalia a um pouco mais de 220 bilhões de dólares. Veja bem, isso foi no final de 2007. Foi o maior valor que ela já atingiu e disparado, era uma das maiores do mundo. Isso era fruto de uma percepção que havia em torno da gestão da Petrobras até então, inclusive relativa, porque isso é para os acionistas, cujo resultado está vinculado a quê? A política de preços, que nós podemos discutir daqui a pouco, que já era de paridade internacional, como é desde 1938, ao contrário do que alguns dizem por aí. O que há é uma diferente forma de interpretar o que a lei de 97, lamentavelmente mantida, impõe, que é conduta assim, impõe, poderia ser a lei mais clara, para permitir outra interpretação. Então, de um lado, esse é o fato. O que aconteceu, e é inegável, é que aconteceram processos inaceitáveis na Petrobras. A partir do fracasso, digamos assim, do período mensalão, houve uma estratégia, na minha leitura, do governo para buscar a sua sustentação parlamentar, manter a maioria com o Centrão, de nomear conscientemente despachantes de interesse ou conceder franquias em muitas posições, especialmente das grandes estatais, especialmente aquelas que tinham acesso a decisões sobre investimentos. Não se pode negar os fatos que aconteceram e que estão registrados, que não deveriam ter acontecido. Mas também não se pode deixar de lembrar aqueles que aconteceram no governo anterior. Aliás, a minha leitura é muito simples, que o que aconteceu na Petrobras foi uma herança das práticas vindas do governo anterior, onde um recém-convertido senador, um recém-parlamentar, ex-diretor da Petrobras e ex-ministro interino, que atuou em muitas empresas, sem jamais pertencer aos quadros dela, como despachante de interesses, foi eleito senador pelo PT
e, de uma certa forma, a turma que estava com ele acabou assumindo posições de destaque na gestão para cumprir essa função de ser despachante de interesse. Mas no governo anterior, eu dou um exemplo só, e o Sérgio Liro sabe disso muito bem, é só pegar o escândalo das termoelétricas do PPT. Em 3 contratos que nós achávamos que deviam ser anulados para atender a dita, manter a governança e cumprir contratos, nós nos valemos dos contratos, de 3 contratos apenas, fora os outros, da Macaé Merchant, Barbosa Mário Lago, da Eletrobolt, Barbosa Lima Sobrinho, e da Termo Ceará, do senhor Ike Batista, nós entramos em arbitragem contra as disposições e tomamos de volta. A Petrobras ia perder 2,5 bilhões de dólares e ia, no final de 5 anos, entregar esse patrimônio das usinas para eles. Nós conseguimos tomar de volta o patrimônio e pagamos menos do que o previsto. Recuperamos em torno de 1,1 bilhão, que é muito mais do que a Lava Jato diz hoje. Isso é só um exemplo. E nada disso foi investigado. Eu não quero dizer que o que aconteceu depois, apesar dos atores que praticaram dentro da Petrobras eram oriundos dos grupos que faziam práticas semelhantes nos governos anteriores, maiormente os 2 anteriores, e isso não foi investigado seletivamente. Eu achava que tudo devia ser investigado. Pois bem, para ser mais preciso, então, sobre a sua pergunta se a Petrobras foi destruída, tudo é mentira. É verdade que houve um gravíssimo, fora esses fatos que são inegáveis, eu não preciso renumerá-los aqui, porque eles são públicos, e é muito doloroso falar disso, para alguém que esteve lá e foi enganado, e muitas vezes, nos processos. O fato é que inventaram depois isto como sendo a causa de uma pretensa quebradeira da Petrobras. De fato, em 2012 em diante, quando houve a mudança de gestão da Petrobras, houve uma espécie de cavalo de pau, em função das acusações que vieram lá sobre preços, os anúncios das refinarias que eram necessárias, prova-se hoje, a do Maranhão, a do Ceará talvez fosse um exagero começar, o Comperj, que foi mal concebido, mas hoje teria um papel, houve uma decisão da diretoria que sucedeu a do senhor Gabrielli, que ele presidiu, onde eu participei até 2007, de reverter todo o plano de investimentos. A Petrobras havia feito um plano para dobrar a produção. Hoje a produção de ser em torno de 3 milhões de barris por dia de petróleo estaria em torno de 4,5 a 5. Haveria um parque de refino com pelo menos mais 1 milhão de barris por dia de refino possível, em vez de que ser um quadro diferente. Os investimentos em energia renovável, que foram iniciados, tudo isso foi colocado de lado em 2012, 13, 14 em diante. Isso deixou fora as dívidas oriundas da má gestão, Comperj, Abreu e Lima e outras muitas, outros casos notórios, que de fato foi uma dívida que ficou, esses investimentos abandonados geraram mais um monte de passivos a serem colocados a balanço. E por causa disso que anunciaram que haveria muitos prejuízos, que todos os investimentos iniciados, 2, 3 bilhões de reais para a refinaria do Maranhão, será 1 bilhão de reais para a refinaria do Ceará, um outro tanto no Comperj e outro tanto nas outras. Isto foi abandonado e foi a balanço. E fora a mudança radical no plano de investimentos na produção de petróleo. Você estaria produzindo hoje 50% mais do que está. Então, todos esses investimentos iniciados foram levados a prejuízo sem necessidade. De fato, isso gerou, quando foi levado a balanço, a impressão de que a Petrobras estava com dificuldades. Isso foi muito mais manobra contábil indevida do que questão estrutural da gestão da Petrobras. Nunca a Petrobras esteve em risco qualquer. Esse grau de endividamento que tinha começado era justificado se os investimentos fossem concluídos e se a produção viesse alguns anos depois, como devia estar vindo hoje. Então, de fato, esse é um fenômeno que aconteceu. Em nome disso,
E como houve uma decadência na popularidade do governo a partir de 14 e 15, que fez o cavalo de pau também, e se elegeu numa plataforma e foi praticar a do adversário, isso aconteceu no governo e na Petrobras, então houve um conjunto de interpretações, de narrativas, para levar isso. Nada disso é verdadeiro. Nada disso foi verdadeiro. Houve problemas, foram pontuais. De outro lado, também, a narrativa de que a Petrobras foi destruída pela Lava Jato, há que se ver com certo cuidado. Eu próprio defendi o seguinte, que, de fato, aqueles oligarcas brasileiros, detentores de contratos, e que induziram essas práticas, porque a corrupção tem os dois lados, e que sempre o fizeram antes, os grandes proprietários das grandes empreiteiras, a minha proposta foi simples. Essas empreiteiras são construções, tanto quanto a Petrobras, históricas, sociais, para a produção do povo brasileiro. Bastava ter desapropriado as ações de controle dos seus donos e mantê-las intactas. Mas o governo não tinha força e não queria fazê-lo. E pulverizar as ações delas no capital e continuar andando. Então, de fato, a forma como a Lava Jato foi conduzida, seletivamente, direcionada para alguns focos apenas, não para todos, que devem ser contemplados, conduziu a um resultado com esse lento e moroso caminho de destruição da capacidade gerencial dessas empresas, é um desastre brasileiro. Mas o problema não é só a Lava Jato, que, como eu já disse, ela foi seletiva e direcionada. Agora, você falou, citou com muita correção de que a paridade com os preços internacionais já vem de longa data, desde os anos 30, né? Agora, o mito que se cria agora é o seguinte, é que teria, então, entrado numa fase virtuosa, porque agora se respeita o repasse imediato e que isso, os acionistas, então, vai ser melhor para a empresa ganha mais e tal. Agora, a questão é a seguinte, dá para garantir as duas coisas, né? Então, qual seria o modelo possível para garantir? Então, o retorno para os acionistas e um preço que, obviamente, não dê no que dá, não dê na inflação, não dê na desorganização produtiva brasileira, que não dê numa redução da competitividade da economia. Se eu puder, não sei se dá para apresentar uns pequenos dadinhos da tela aí, se me autorizarem, eu faço isso. Ou não é conveniente? Não dá. Tá bom, então vamos lá. Eu vou dar os números. De fato, desde 1938, e em todos os governos militares posteriores a 64, não havia outro jeito senão ter preços vinculados à paridade. Como a internacional, porque o petróleo era importado, majoritariamente, até a autossuficiência que nós construímos em 2003, 2004. Esse é o fato. E na autossuficiência estavam junto o etanol e o gás importado da Bolívia. Sempre lembrava isso ao então presidente da República, quando foi comemorada a autossuficiência. Tem 300 mil barris de óleo, de álcool nessa autossuficiência, e tinha lá cerca de 200 mil barris diários, 300 mil barris diários de etanol e 200 mil barris diários de gás natural, que entravam nisso para atender a demanda de combustível. Pois bem, os militares, no período da Petrobras estatal, monopólio, o preço dos derivados era muito simples. Multiplicava-se o preço do petróleo no mercado internacional por certos multiplicadores. A gasolina, por exemplo, equivalia ao barril de gasolina no mercado, custava 2,3 vezes o preço do petróleo importado. Não importa se ele é importado ou produzido aqui. E nessa diferença de 1,3, 130% sobre o preço, estava tudo imposto para transferência e tudo mais, para investir, inclusive, na ampliação do petróleo. Sempre foi assim. A mudança radical foi com a Lei 9478, de 6 de agosto de 1997, que foi a grande consolidação da liberalização no Brasil, de transformar o petróleo, que na Constituição continua sendo do povo brasileiro, criar a metamorfose de que, quando ele sai para a superfície, ele passa a ser do concessionário. Ele quando não tem valor econômico, está lá embaixo. Quando ele sobe, ele é do concessionário. E, além disso, a Lei 9478 impôs que a Petrobras teria um novo caráter, de uma empresa que deveria competir no mercado, que deveria se pautar por conduta competitiva, significa. E, por isso, se fez também a lei que obriga a Petrobras a disponibilizar toda a sua infraestrutura, tancagem
para importação de petróleo ou derivados, os dutos todos construídos por ela, para que ela pudesse estar exposta à competição. Mas a lei que o Fernando Henrique fez, dizendo que a Petrobras agora devia operar em regime competitivo e abrir o espaço para todo mundo, só começou a vigorar em 2002, porque tinha um período de 5 anos de transição. E como o petróleo naquele tempo estava com preço estável e o câmbio, fora o salto antes da posse do Lula, depois ele voltou, isso não deu grande impacto. Então, coube a nossa diretoria assumir a implementação daquela lei. Eu sempre propus que ela fosse mudada para um outro critério. Podemos discutir isso daqui a pouco, se houver tempo. Então, o que aconteceu? Assim, pela legislação brasileira da CVM, que continua em vigor até hoje, os dirigentes de uma empresa de capital aberto são obrigados a defender o interesse do acionista. Eles não podem voluntariamente agir diferentemente, do contrário, eles são acionados pela CVM. E mais ainda, como o Fernando Henrique vendeu 30% da Petrobras por 5 bilhões de dólares, 30%, o que quando eu saí de lá valia 30% da Petrobras, valia 72 bilhões de dólares em 2007. Ele tinha vendido por 5. E ações de bolsa. Não, isso não me comove tanto. O valor da Petrobras em bolsa é uma coisa que só interessa ao seleto grupo de acionistas. Para a população, ao contrário do que a grande imprensa diz, isso não interessa. Então, e subordinou a gestão da Petrobras aos ditames da Securities and Exchange Commission, que vigia a conduta em favor dos acionistas. Além disso, há o CAD no Brasil, que diz que se a Petrobras tem que ser uma empresa competitiva, ela não pode, de um lado, nem exercer o poder de mercado, de praticar preços abaixo do competitivo, cuja referência internacional, portanto, fazer dumping, nem acima. Porque se ela pratica abaixo, os outros não conseguem importar. Se ela pratica acima, ela está abusando da posição de ser hegemônica, mas não monopólio, como dizem por aí. Aliás, ao contrário, depois da venda da refinaria lá em Salvador, ela é quase que 14% da produção brasileira de derivados está lá, é privada, estrangeira. Então, qual é a solução que nós encontramos? Eu via daqui da USP, como você citou antes, estudei a teoria econômica, as várias, e disse, olha, existem muitas interpretações do que é conduta competitiva. A que mais parecia palatável naquele tempo, eu propus e foi adotada. Isso é importante explicar. É competitivo todo mercado onde tem um incumbente, mesmo que ele seja hegemônico, que pratica preços próximo do custo de oportunidade. Ele não precisa oscilar todo dia. Se ele é hegemônico no mercado, se ele praticar preços acima do custo de oportunidade, alguém vai importar e vai ameaçá-lo, porque estava livre o acesso aqui. Ao contrário do que dizem, desde a lei do Fernando Henrique, que não foi mudada e devia ter sido mudada e poderia ter sido mudada. Mas isso é passado. Se ele pratica preço abaixo, ele está fazendo dumping, alguém pode até comprar e exportar. Então, e aliás, pela lei de Fernando Henrique também, de 97, a responsabilidade para garantir o abastecimento deixou de ser da Petrobras. Passou a ser da Agência Nacional de Petróleo, que por instrumentos de mercado deve garantir que isso aconteça. Não importa a que preço e a que custo para a população. Mas essa é a lei que está em vigor hoje. Então, eu sei que é uma explicação tanto longa. A solução que nós demos, então, se eu tivesse eu te mostrar os gráficos, era praticar em patamares. Toda vez se cristalizava um preço num certo nível, havia uma certa estresse com Brasília toda vez que isso acontecia, mas de 2003 até 2012, esta interpretação da lei que nós, da diretoria, começamos, que foi continuada depois da minha admissão, fui eu que a propus, e assim foi feito. O diretor era o Manso, naquele tempo, que foi herdada da gestão anterior, e era assim. É claro que o petróleo aumentou muito em 2005, chegou a $150 o barril, 2006, 2007, mas o câmbio estava sob controle. Mesmo assim, nós conduzimos isso dessa maneira. Praticamos a lei, apesar de eu e muitos outros, como Estrela, acharmos de que a lei devia ser mudada. Estou estressando isso para dizer que a interpretação que se dá hoje são narrativas convenientes, mas naquele tempo, em nome da governabilidade, já você não ia mudar essas leis. E respeitar contratos, tem que ser lembrado também, para aprender para a próxima gestão agora, que espero que venha. Vamos lá, então. Então, os preços eram assim. Quando começou a mudar isso aí? Em 2012, 13, já
governo Rousseff, a Petrobras passou a ter um preço bem abaixo do mercado internacional por muito tempo, e quem mais vociferava isso era exatamente o senhor Pires, que dizia que a Petrobras tinha perdido cerca de 40 bilhões de dólares, que é pegar a diferença entre o preço pelo qual ela vendia, ex-refinaria seus produtos, e quanto ele estaria no mercado internacional quando importado. De fato, isso aconteceu. Mas a grande mudança não foi em 16, foi em 14. A partir de 14, não sei se era culpa daquele Joaquim Levy ou de quem mais estava por lá, mas o fato é que a Petrobras passou a praticar preços acima. Eu tenho todos os gráficos aqui, se quiserem mostrar, eu mando, ou escrevo outro dia para a Carta Capital mostrando isso. Ela passou a praticar preços acima do mercado internacional e passou, desde 14, a capacidade de refino, que estava entre 90% e 93%, que você não consegue atingir 100% de manutenção, e tem ajustes na carga de petróleo, no tipo de refino, passou a cair, caiu para 75%, já em 2016 já estava em 74%. Abriram espaço de 20%, 25% da demanda brasileira de derivados para importação. Quem articulou isso, me parece que foi alguém que estava interessado em tornar irreversível a prática da interpretação da lei da Petrobras, que, evidentemente, foi mudada a interpretação da lei. Quando entrou o Bendino, eles passaram a fazer oscilações de curto prazo. Abandonaram o critério de interpretação do que é mercado competitivo, que eu propus e nós praticamos, enquanto eu estava lá, e infantil até depois. E, agravando mais ainda a interpretação, foi quando a gestão do governo Temer, do seu presidente, então, que era um notório conhecido nosso, né? Ele foi um dos grandes pais do racionamento elétrico, no fim da década de 90, conseguiu produzir um racionamento de petróleo também. Eu até falei, vocês publicaram, que era a especialidade daquele executivo produzir racionamento. Passou até a prática diária, que gerou uma grande comoção nacional, algo desnecessário, atendendo à pressão dos acionistas e dos analistas de mercado, dizendo que a Petrobras tem a obrigação legal de praticar oscilações diárias. Isto não é, e eu quero lembrar para vocês, o William Baumol, que é um economista liberal, que trabalha muito com como se comportam oligopólios e como é importante a função deles historicamente, quando há uma certa competição entre oligopólios, porque esses oligopólios, pelo excedente que eles têm, são os motores da inovação nos processos e arranjos produtivos. Então, tem toda uma teoria econômica liberal por trás do que nós praticamos, e não tem que fazer o que eles estão fazendo e fizeram. Essa oscilação diária, que é defendida, inclusive, era pelo candidato a presidente agora. Outro dia ele já anunciou que ia amaciar. Então, esse quadro é importante, de que, a partir de 2014, nós passamos a não usar a capacidade de refino, passamos a importar, e eu tenho a impressão de que, para garantir e tornar irreversível o benefício econômico deles, eles queriam privatizar todo o refino, coisa que era proposta já desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Quando eles privatizaram parte da refinaria de Porto Alegre. Então, parece que voltou essa força de tentar. Por que eles querem fazer isso? Porque se as refinarias forem todas privadas, vira como a JBS, que tem o monopólio da carne, mas ninguém reclama, porque os frigoríficos são deles e a carne segue o preço internacional da arroba do boi e da carne. Então, esse é o quadro de tentar cristalizar. Isso não é necessário, porque hoje, para dar um número para vocês aqui, muito importante, se o Brasil produz hoje 3,5 milhões de barris por dia, já tem quase 500 mil barris por dia das privadas, cujo acesso se deu nas concessões e na partilha, com as mudanças da lei recente e anterior. O custo da produção no pré-sal hoje está em torno de $8 apenas. Os custos indiretos, que são pagar royalties, participações especiais, ou a fração que cabe ao governo na partilha, o PIS, COFINS e tal, então os custos indiretos, mais os royalties, participações, dá uns 20 e poucos dólares. O custo do petróleo produzido aqui, mesmo com essas transferências, chega a $30. Então, há um excedente do 30 ou dos 10, 8, 10 para 80. Hoje o petróleo estava em 100 e pouco o Brent e 96 o WTI, que é feito nos Estados Unidos. Qual é o excedente? Se for $80, você tem um excedente da ordem de $50 por barril, vezes
esses 3 milhões de barris por dia e pouco, dá 1 bilhão e 100 milhões por ano. Essa diferença varia de um excedente da ordem de 50 a 80 bilhões de dólares por ano, que é o que dá a operação de tirar o petróleo, que quando está debaixo da terra pertence ao povo brasileiro, e esse produto, e o maior retorno da Petrobras está, de qualquer produto de petróleo, está exatamente em ter acesso a uma reserva, produzi-la a um custo tão baixo para capturar esse excedente. O setor de refino, como é um setor aberto, com livre entrada e saída de agentes, ele é competitivo, ainda que competitivo, como eu citei antes, em termos, porque é um problema logístico. Dizer, por exemplo, que a refinaria da Bahia vai ter competição, todo mundo viu o que ela faz. Ela só é ameaçada por quem? Por quem que já está com o mercado tomado no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, ou então em Pernambuco, que não tem o que vender. Então, ela pratica o preço internacional, que é privada agora, e ninguém pressiona ela, não diz isso. Se esqueceram de dizer. Então, o refino é um mercado aberto, as margens, o lucro é pequeno, é menor, mas é conveniente ter uma empresa integrada, porque ela exatamente consegue otimizar isso tudo. E esse é o instrumento de não ter que seguir essa política de preços oscilantes e dessas ameaças. Dá para fazer os coisas. Então, o grande, só para encerrar, o grande disputa está exatamente nesse excedente econômico desses 50 a 70 dólares por barril, deste 1 bilhão. São 50 de barris por dia produzido, por ano produzido. Isso são 50 a 70 bilhões de dólares por ano, que são repartidos entre esses analistas, como o candidato a presidente, acho que tudo isso tem que ser dos acionistas, inclusive o minoritário, que é o governo, com 38%. O restante são privados. E eles querem tudo para eles. Eu tenho defendido que parte disso deveria ir para a população, que é a dona do petróleo, para investir na simetria social, educação pública, saúde pública e tudo mais, que foi prometido na partilha, nunca foi feito. Isso eu falo também. Então, o outro poderia ir para ter preços que não fiquem no preço de oportunidade internacional, nem fique como a Venezuela. Praticou muito tempo preço onde desvalorizando o recurso natural não reprodutível, que pertence às gerações futuras e sendo queimado desnecessariamente agora. Então, dá para pegar desses 50 a 70 bilhões por ano, uma parte vai para os acionistas, uma parte vai para fins sociais e outra parte vai para os consumidores. Ou então você pode pegar a renda inteira, botar no Tesouro e dar Bolsa Família para todo mundo, como que é o Suplicy, renda universal. E o cara usa como quer. Tem muitos mecanismos que permitem equacionar essa questão, que é o proprietário do petróleo, que é o povo, o criador da Petrobras, que pode e sabe fazer isso melhor do que ninguém, tirar de lá e valorizar, que é a Petrobras, para o produto ser repartido entre os verdadeiros acionistas e donos. Não só quem quer o Pires ou querem os outros. Agora, a gente está chegando ao final, não dá nem para o Maurício fazer uma pergunta, mas eu vou aqui fazer uma pergunta rapidamente aqui. Queria que você fosse bem sucinto, assim, porque a gente realmente está aqui na fase final. Havia esse projeto de fazer uma empresa integrada e esse projeto foi desmontado, né? Foi sendo desmontado ao longo do tempo e foi acelerado a partir do governo Temer até, e mais agora, nesse governo agora. Você teve um desfacelamento da Petrobras e transformação dela numa empresa cada vez só de extração. Eu pergunto, e aí peço realmente que você seja breve, é possível retomar o projeto de uma empresa que atue do poço ao poço, como se falava, como era a ideia do passado? Bom, eu vou responder isso de duas maneiras. Eu sei que vai demorar um pouco, mas eu vou fazer. Primeiro, eu entendo que o dilema fundamental do povo brasileiro é garantir a soberania do petróleo, que significa três coisas. Primeiro, saber quanto petróleo tem. Isso custa uns 6 bilhões de dólares, não foi feito. Fazer 100 furos para saber quanto petróleo tem. Segundo, garantir que o petróleo seja produzido no ritmo que o poder público determinar para manter o preço elevado em coordenação com a OPEP. Porque se o Brasil jogar muito petróleo no mundo, ele vai destruir o valor dele. E o terceiro é garantir que o excedente econômico, que eu citei há pouco, vá para os verdadeiros donos. E aí sim, isso pode ser feito, e a Bolívia é um exemplo, com ou sem retomada de todo o controle das empresas. Lembra que o refino da BR ela era muito mais franquias, é um negócio
do que propriedade dos postos. Isso é um fato. Mas o fato de ter isso conectado com a Petrobras, do poço ao posto, é muito importante, que permite mais capacidade de gestão integrada, se ela for orientada para o interesse público, não há dúvida. Mas o pior eles fizeram também foi vender os gasodutos que nós criamos. Venderam por 45 bilhões de reais os gasodutos que nós criamos. Quando eu estive lá, criamos a rede brasileira, investimos cerca de o dinheiro, que hoje está depreciado. Então, dos 45, cerca de 40 foram lucro. Que lucro existiu? Porque a Petrobras contratou, além de vender refinarias, venderam gasodutos. E esses 40 bilhões foram para o balanço como lucro, que gerou bônus para os dirigentes, como vocês viram. E mais esse lucro vem do fato de que a Petrobras se comprometeu, ao longo dos próximos anos, pagar a tarifa de transporte. Então, eles converteram em lucro um custo futuro da Petrobras, foi a balanço agora distribuir entre os acionistas. Isso foi feito. Eu, felizmente, vi retomada uma ideia, recentemente, que eu tinha proposto ao ministro, que levou ao presidente, Minas Energia, o Silas Rondon, que levou o Lula, de, naquele tempo, fundir a Eletrobras e a Petrobras, criar a grande empresa brasileira de energia. Agora, essa ideia está voltando, exatamente para fazer aquilo que a gente disse agora, operá-la de maneira integrada, garantir a transição energética para criar as renováveis, que nós criamos na Petrobras, o projeto de fábrica de fotovoltaica, eólica e tudo mais, biocombustível, tudo isso foi abandonado quando eu saí de lá e terminado agora. As empresas de petróleo do mundo estão fazendo isso. Então, eu entendo que a Petrobras tem todas as condições de retomar, é só querer, mas há modelos diferentes. A Bolívia não retomou o controle direto da produção, mas retomou o controle político. Todo o petróleo e gás natural que é produzido, em torno de 80% do excedente vai para o Tesouro, e são os outros que fazem. No Brasil, é possível retomar, e eu acho que o ideal seria contratar a Petrobras para prestar serviços de produção de petróleo. O que é isso? Você contrata uma empresa como a Arábia Saudita e outros fazem, quando ela não pode fazer por sua estatal direto, paga ela. Se o custo de extrair um barril de petróleo é $10, você paga 15. Ela tem 5 de ganho. Livre de impostos. E a diferença vai para o Tesouro. E depois, com isso vai, de uma certa forma, e o financiamento dos investimentos vem do fato de que está garantida a receita. Ninguém vai deixar de financiar alguém que vai produzir petróleo e que tem garantido o retorno dos investimentos. Não são as ações, os acionistas que financiam a Petrobras. São ou os lucros dela ou os financiamentos que ela toma. E não falta dinheiro no mundo, na atual situação, para financiar. Então, tem condições de retomar a produção com a Petrobras fazer isso. Se fizer isso, não importa mais tanto quem é o acionista. Eles hoje querem ser acionistas da Petrobras e defendem isso ferrenhamente, porque é um dos ouros, é uma mina de ouro a céu aberto, que eles mineraram desde que o Fernando Henrique vendeu por 5 bilhões, 30% da Petrobras. Nota a valorização, esses ganhos de lá para cá, de quem entrou nesse processo. Então, o problema é retomar, reconstruir o sistema energético brasileiro é muito mais uma questão de política, de vontade, de capacidade de articular, de comunicar com a população aquilo que eu brevemente tratei aqui, poderia falar do semelhante setor elétrico, as hidrelétricas, e dizer, olha, nós temos um projeto onde os recursos naturais pertencem ao povo brasileiro, eles serão usados, em primeiro lugar, para garantir o crescimento da produção, o aumento da produtividade. Isso é fundamental. A energia tem um papel essencial para aumentar a produtividade. Segundo, que parte do excedente, a diferença entre o custo e o preço, seja redistribuído entre os acionistas, uma parte, se houver acionistas, e os consumidores e a população que é dono dos potenciais hidráulicos, dono do petróleo. Então, o modelo para fazer isso existe. Aliás, o livro que eu escrevi para a reconstrução do setor elétrico, em 2002, 2003, propõe coisa parecida. Isso não mudou. E a única forma que eu vejo de estabilizar o setor elétrico é retomar aquelas ideias onde o mercado participa construindo, mas não para ser dono da especulação, como é hoje. Hoje, quem ganha dinheiro são os especuladores, não aqueles que investem na produção nem de hidrelétricas, nem de petróleo. Então, a questão toda é qual é o conceito que nós queremos seguir, se a população pode ser informada sobre isso, para superar as narrativas dos mitos, de um lado e de outro, que dificultam a compreensão do verdadeiro debate do que está em jogo. Dizer que eu fiz bem, você fez bem? Não, todos os governos de 97 para cá praticaram a mesma lei. Nós a interpretamos de uma maneira
que era possível, que atendia a lei e que não jogava dificuldade maior. Mas modelos existem para o setor elétrico, para a Petrobras e para o petróleo. O dilema é político. Teremos força agora. Nós que tínhamos tanta força quando o modelo neoliberal fracassou e caiu. E por isso, a eleição de 2002, agora com mais dificuldade, haverá capacidade, talvez com aprendizado, com os erros, de ter entregue tanto dentro dessas empresas para tantas forças que depois traíram. Talvez seja a hora de aprender alguma coisa e dizer, não, vamos seguir um outro caminho, agora vamos colocar em primeiro lugar o interesse popular, no excedente do petróleo do setor elétrico, reorganizar essas empresas, é possível, vários modelos são possíveis, podemos apresentar várias propostas para ver que elas são viáveis e implementá-las. O problema é sempre estar. Temos força política para isso, temos coesão. A liderança, uma vez eleita, vai ser fiel ao que prometeu, como não foi antes? Esse é o problema nosso. Eu acredito que isso seja possível. Aliás, tudo que me move nesses momentos é tentar ajudar a esclarecer os desafios, os dilemas, as opções e contribuir para que a gente retome uma trajetória diferente que seja melhor para todos os brasileiros. Só isso. Embora o tempo tenha sido escasso aqui, eu acho que você fez com o brilhantismo de sempre. Agradeço, peço desculpa que realmente aqui, pela dinâmica do programa, não dá para continuar mais, mas para mim foi perfeito. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas vou pedir para você ficar aí, não ir embora ainda não, porque a gente vai assistir agora um pequeno vídeo da Ana Paula Souza, nossa editora de cultura, vai falar um pouco do que tem na sessão, e recordar também aí a morte do Elifas Andreato, um grande artista, fez mais de 300 capas, marcou uma geração. Eu tenho certeza, Hildo, que você teve vários LPs com capas do Elifas Andreato, eu tenho certeza. Ele foi convidado de honra da Petrobras na inauguração da térmica aqui de Piratininga, com o nome de Fernando Gasparian. Estava lá até o antigo membro do movimento, José Serra, como governador. Elifas Andreato, uma grande figura. Lamentamos muito a perda desse grande brasileiro, como de tantos outros, Pinguelli Rosa e Carlos Lessa. Hildo, obrigado. Eu agradeço a vocês pelo espaço e pela tentativa de retomar esses debates. E vamos em frente. Vamos lá. Nós agradecemos. Cacá, mostra aí para a gente. Oi, pessoal, boa noite. A reportagem principal do Plural essa semana, fui eu mesma que fiz, e é sobre a questão Tribunal de Contas da União e Agência Nacional do Cinema. Essa é uma história super complexa, que começa em 2017, com uma auditoria do TCU, e que até agora não se desenrolou. E o que está acontecendo nesse momento, que é o mote da matéria? Praticamente todas as produtoras de cinema do Brasil estão correndo risco de ficarem inadimplentes a partir deste mês de abril. É porque todas tiveram as prestações de contas que foram entregues para a agência reabertas. No primeiro momento, isso pode parecer perseguição, mas não é exatamente isso. Realmente havia ali um método que era usado pela Ancine e que foi considerado indevido pelo TCU. O grande nó é que parece que ninguém consegue arrumar uma solução para isso. E agora que a Ancine começou a liberar recursos, as produtoras correm o risco de ficar inadimplentes e aí não podem acessar esses recursos novos. Então, essa história que a gente está contando no Plural essa semana, com várias produtoras sendo ouvidas e, assim, histórias muito malucas, nota fiscal de padaria, naquele papel termostático que apaga com os anos. Então, a pessoa não tem mais a nota porque apagou, porque o filme foi feito 15 anos atrás. É nesse nível. Maurício, nosso tempo está aqui chegando ao fim, mas queria só que você falasse aí rapidamente, não rapidamente como o Wilson, rapidamente mesmo, sobre que, obviamente, precisava de todo o espaço para explicar e fez todo sentido. Eu que conheço o Hildo há muito tempo, para explicar as questões da Petrobras, tem que ser assim mesmo, tem que
são interligações muito complexas, tal, mas eu queria só que você contasse um pouco da sua reportagem dessa semana, que é um assunto que está passando aí um pouco à margem aí de tantas movimentações políticas, que é essa transformação do futebol brasileiro, né? Que, na verdade, segue também um pouco do que aconteceu em outros lugares do mundo. Então, fala para a gente rapidamente o que está acontecendo e me diz se isso é bom ou ruim, no fim das contas. É isso, Sérgio. Eu acho que nossos leitores vão ter muito prazer em ler a matéria, porque ela mostra assim, os novos donos da bola no Brasil, né? A gente, daquela dupla CBF mais Rede Globo, né, que dava as cartas, deu as cartas durante tanto tempo no futebol brasileiro, essa realidade vem mudando, ela passa pela criação, pela eventual criação de uma liga de clubes independentes, né, o que vem, como você falou, a seguir tardiamente, né, diga-se de passagem, uma tendência que já aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né, nos outros mercados do futebol, que é o grande capital está migrando para investir no futebol. Eu mostro como isso está acontecendo no Brasil. Temos também a discussão das SAFs, né, as Sociedades Anônimas do Futebol, que já temos 3 clubes de massa aí que já embarcaram nessa, inclusive o Cruzeiro do Sérgio Lírio e o meu Botafogo. Eu falo um pouco na matéria sobre isso, o Vasco da Gama também, que está fazendo a sua SAF. Enfim, eu mostro como essa mudança vai estar se operando e o que pode mudar em termos de faturamento e melhoria mesmo no futebol brasileiro. Muito bom, eu queria dizer que eu sou um ex-cruzeirense, porque eu aceitava até o Zezé Perrella, mas o Ronaldo, não. O Ronaldo, eu não aguento. Então, portanto, eu sou, nesse momento, um ex-cruzeirense. Estou, assim, suspenso do futebol, não participo mais, acompanho só à distância. Eu queria agradecer, Maurício, mais uma vez, a honra de dividir esse programa com você. Queria também agradecer a quem nos acompanhou até agora, teve a paciência de nos acompanhar até agora. Então, lembrar que amanhã, não percam, Poder em Pauta, às 16 horas, o André Barrocal, que voltou das férias, irá entrevistar o José Genuíno. Vamos falar da comemoração, vamos dizer assim, essa até efusiva, bastante efusiva, uma comemoração como nunca antes do golpe de 64, nessa nota aí assinada pelo general Braga Neto e pelos comandantes das forças. E vamos falar também do que se viveu na ditadura, da própria história do Genuíno. Então, não percam, 16 horas da manhã, no canal da Carta. Também não percam, depois, na sequência, o Direto da Redação. Também sempre muito interessante. Compartilhem, assinem, indiquem, curtam, né? E não vou me alongar mais aqui. Até a próxima, Maurício. Até mais. Valeu, gente. Valeu, Sérgio. Até a próxima.